This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. agenciadepodcast.com.br. Existe limite para a maldade humana? Como que podemos barrar o imperialismo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o massacre de Nanquim, um dos eventos mais traumáticos e pesados da história da China e que foi praticado pelo Japão. Esse episódio é um caso bem delicado onde eu preciso avisar que eu vou tocar em temas extremamente sensíveis, principalmente envolvendo violência e abuso contra mulheres. Então, se você é uma pessoa mais sensível ou não tá passando por um bom momento, eu recomendo ouvir esse episódio uma outra hora ou até pular, beleza? Eu também preciso dizer que a minha função aqui hoje não é escandalizar, fazer algo sensacionalista, tá bom? A minha função é ensinar história, só que às vezes a história passa por momentos bem delicados. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que entender qual era o momento que o Japão estava vivendo na virada do século XIX para o XX. Nessa transição, o país saiu de um cenário de atraso para um avanço industrial e militar considerável na chamada Revolução Meiji. Essa revolução marcou a transição do Japão de um sistema feudal para uma potência moderna e industrializada. O movimento começou em 1868, quando o shogunato Tokugawa foi derrubado e o imperador Meiji foi restaurado como figura central de autoridade, encerrando mais de 2 séculos de governo militar. Apesar do imperador ser o símbolo da nova era, o verdadeiro poder estava nas mãos de reformistas que buscavam modernizar o país. Essa modernização foi motivada, em grande parte, pela pressão externa, principalmente após a chegada de navios dos Estados Unidos em 1853. O Japão viu a necessidade de reformar a sua sociedade e economia para evitar o destino de outras nações asiáticas, que foram colonizadas pelas potências ocidentais. Durante a Revolução, o país passou por várias mudanças. Na política, o sistema feudal foi abolido e um governo centralizado estabelecido. Os daimyos, que eram como se fossem os senhores feudais, e os samurais perderam os seus privilégios, enquanto o país adotava uma constituição baseada em modelos ocidentais. Na economia, o foco foi a industrialização, com investimentos em infraestrutura como ferrovias, fábricas e estaleiros. O Japão rapidamente se tornou uma economia moderna, com a introdução de bancos e corporações industriais, as chamadas Zaibatsu, e pode deixar que mais tarde eu explico melhor o que é isso. No campo militar, o exército e a marinha foram reorganizados com base em modelos ocidentais, principalmente alemães e britânicos, transformando o Japão em uma potência militar regional. A partir da era Meiji, o Japão abriu a sua economia para o desenvolvimento industrial e, como consequência, conseguiu modernizar o seu país. Uma das características desse desenvolvimento foi a criação de grandes empresas, que conhecemos hoje como Mitsui, Mitsubishi e Sumitomo. O termo em japonês para elas é Zaibatsu e significa um grande conglomerado industrial e financeiro. Só que uma característica bem importante dessas empresas japonesas e que pouca gente fala é que o Estado teve um papel fundamental para o desenvolvimento de cada uma.
O que vamos ver acontecer no Japão é o investimento público através do Estado desenvolver algumas empresas, para essas empresas ajudarem depois o país a estruturar a sua indústria de base, priorizando sempre o desenvolvimento do Japão. Quem explica um pouco melhor esse processo é o historiador Jean Chesneau, ao dizer que, abre aspas, os interesses privados agiram primeiramente por intermédio do Estado, isto é, fundos públicos, a fim de criar as bases onerosas de uma economia moderna. Quando as novas empresas tornaram-se rentáveis, elas foram transferidas em 1881 para o setor privado, em condições muito vantajosas. Fecha aspas. Ou seja, fica bem claro que uma das escolhas do desenvolvimento japonês esteve ligada a uma economia capitalista com uma grande influência do Estado, com foco no crescimento das empresas e, consequentemente, o crescimento do país. E se olharmos os números, veremos que essa parceria deu muito certo. O mesmo historiador vai trazer alguns dados bem interessantes. Se no início dos anos de 1875 o Japão produzia 600 mil toneladas de carvão, em 1905, 30 anos depois, o país passou a produzir mais de 13 milhões. A produção da metalurgia foi de 26 mil toneladas em 1890 e em 1906 foi para 145 mil. E esses números só foram possíveis porque o Japão ultrapassou a marca de 7 mil quilômetros em estradas de ferro por todo o país. Enfim, eu poderia mostrar mais dados para vocês, mas eu acho que ficou bem claro como o país desenvolveu a sua indústria de base na fase final do século XIX, tendo como grande parceiros os Zaibatsus. Só que todo esse crescimento econômico e industrial coloca o Japão diante de um dilema. Como que um país tão pequeno e sem tantas terras férteis vai lidar com o crescimento populacional e esse excedente de produção? Será nesse momento que o Japão vai passar por uma mudança de mentalidade. Se na primeira fase da era Meiji o país se industrializou e se modernizou, a partir da década de 1880, iremos observar como que algumas lideranças internas vão pensar o Japão como um país que poderia se tornar uma grande potência asiática. Um político chamado Tarui Tokichi desenvolveu em 1880 algumas propostas de anexar a Coreia ao Japão e formar um novo país chamado de Grande Oriente, usando como argumento se protegerem das políticas imperialistas dos países ocidentais. Como vocês sabem, a segunda metade do século XIX e o início do século XX são marcados pela neocolonização da África e da Ásia, praticada pelas grandes potências como Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica e outros. O Japão, que tinha se desenvolvido, estava preocupado que esse domínio chegasse ao seu território. A tese de Tarui Tokichi ganhou ainda mais força a partir de 1890, quando o primeiro-ministro do Japão e um importante filósofo japonês chamado Fukuzawa Yukichi afirmaram que anexar a Coreia ao Japão seria uma ótima estratégia para proteger a chamada linha de soberania japonesa. Só que, claro, além de todo esse papo de proteção de território contra os ocidentais, também tinham interesses econômicos. Esse interesse japonês na Coreia pode ser visto como parte de uma política chamada Fukoku Kyohei, que pode ser traduzida como algo como enriquecer o país, fortalecer os militares. A ideia era que, avançando sobre a Coreia, o exército japonês iria se fortalecer ao mesmo tempo que o país iria prosperar, porque dominando um outro território, o país teria mais acesso a mais matérias-primas. Nesse momento, a economia japonesa estava precisando desse tipo de capital. Por isso, a indústria japonesa, aliada ao Estado japonês, olharam para o exterior como uma oportunidade de aumentar os seus mercados. Só tinha um problema. A Coreia já estava politicamente dominada sob uma outra nação, a China. E para resolver esse impasse, os japoneses decidiram ir à guerra. Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person, and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit ServiceNow.com. You've maxed out your 401k, you're contributing to an IRA, and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional, we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life.
insurance, investments, retirement, and more. Visit nyl.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NyLife Securities, LLC, member FINRA SIPC, a New York Life company. A primeira vítima do desejo expansionista do Japão foi a Península da Coreia, que foi conquistada com a Primeira Guerra Sino-Japonesa, em 1895. Como a vitória foi relativamente fácil, o Japão passou a desejar ainda mais territórios. Essa intenção japonesa foi somada ao fato de que as coisas na China não iam nada bem. Em 1904, aconteceu uma guerra no território chinês que o país ingressou sem necessariamente querer. O fato é que o Império Russo controlava a parte do norte da China. Se não bastasse uma disputa externa envolvendo China, Rússia e, em seguida, o Japão, os chineses precisaram lidar com diversos conflitos internos envolvendo partidos políticos. Se no Japão a virada do século XIX para o XX foi marcado por prosperidade econômica e política, na China as coisas estavam longe de serem assim. A monarquia chinesa nunca esteve tão fraca, e os monarcas estavam com seus dias contados à frente do trono. Por isso eu preciso que você compreenda que, nesse período estudado, a China não vivia os seus melhores dias. Uma revolução nacionalista derrubou o imperador, e em seguida o Partido Comunista Chinês foi organizado para ser uma dessas frentes de disputas políticas. As décadas de 20 e 30 foram marcadas por guerras civis que abalaram drasticamente a estabilidade chinesa. Já o Japão vivia um endurecimento das suas políticas raciais e militares. Foi nesse contexto que aconteceu a Segunda Guerra Sino-Japonesa envolvendo China e Japão, que é o contexto mais amplo onde se insere o nosso episódio de hoje. Já existia uma grande tensão nas fronteiras chinesas em que os japoneses tentavam avançar. As coisas começaram a piorar bastante com o chamado incidente da Ponte Marco Polo, em julho de 1937. Onde as tropas chinesas e japonesas entraram em conflito após desentendimentos. Esse confronto foi uma ótima desculpa para o Império Japonês atacar diretamente a China. A invasão ocorreu pela costa leste da China, onde os japoneses, em pouco tempo, conquistaram importantes territórios, como Pequim, Xangai e Nanquim. Duas coisas foram muito importantes nessas batalhas: a brutalidade do exército japonês e a sua superioridade militar. É importante relembrar que durante a industrialização e as mudanças da era Meiji, o Japão passou a obter e desenvolver armas extremamente modernas e destrutivas, e mais importante, bem superiores às que o exército chinês possuía. Apesar disso, os japoneses nunca conseguiram dominar todo o território chinês, pois apesar da desigualdade tecnológica e estrutural, os combates chineses conseguiram frear os inimigos em vários pontos. Em agosto de 1937, começaram as ações do exército imperial japonês, que tinham como objetivo invadir a cidade de Nanquim. Os modernos navios japoneses bombardearam a costa chinesa enquanto o exército desembarcava, liderado pelo marechal Kotohito Kanin. Com esse cenário de contínuo avanço do exército japonês, Chiang Kai-shek, o líder do governo nacionalista chinês, não sabia se valia a pena tentar defender Nanquim. Ele tinha dúvidas porque o que tinham presenciado em outras cidades até então era uma conquista japonesa extremamente veloz e sem chances de defesa. Assim, de qualquer jeito, mesmo que ele tentasse mobilizar esforços para manter a cidade de pé, havia uma grande chance de acabar perdendo. Para piorar a situação, durante outubro e novembro de 1937, os japoneses foram capazes de tomar Xangai e se dirigirem até outra fronteira de Nanquim, formando dois frontes de batalha, um ao norte e o outro ao sul. Tudo isso aconteceu mesmo com a tentativa chinesa de destruírem as estruturas e recursos que podiam servir para o exército imperial em sua marcha para Nanquim. Com o avanço japonês, diversos soldados chineses começaram a marchar para as cidades maiores em uma fuga. Quando os protetores de Nanquim viram uma quantidade enorme de companheiros fugindo e pedindo abrigo, eles começaram a entrar em choque. Muitos dos soldados chineses foram recrutados de última hora e tinham pouca ou nenhuma experiência. O que esses combatentes inexperientes viveram foi o encontro com um inimigo poderoso, ao mesmo tempo que viam seus companheiros de exército fugirem para Nanquim, e que eles possivelmente seriam o próximo alvo. Em meio ao medo disso se concretizar, muitos começaram a desertar e fugir, mesmo com as ordens do Chiang Kai-shek de que disparos fossem feitos contra aqueles que tentassem fugir.
Não foi possível cumprir essa ordem, já que eram muitas tropas desistindo do combate em diferentes frontes. Esse cenário prejudicou muito a missão do general chinês Tang Shenji, encarregado de defender Nanquim. Quando os chineses de Nanquim ficaram completamente cercados, sem comunicação com outros lugares e com uma crescente escassez de recursos, a cidade começou a ser intensamente bombardeada até que o general japonês Asaka Yasuhiko ordenou a invasão efetiva. Com um ataque de todas as unidades de infantaria, os japoneses rapidamente derrotaram a resistência do exército chinês, colocando em prática um grande massacre que marcou a história da China. No dia 13 de dezembro de 1937, o exército imperial japonês tomou o controle da cidade de Nanquim. Os milhares de soldados chineses que sobreviveram à investida seriam em qualquer outra guerra considerados prisioneiros de guerra. Mas ao contrário do que normalmente acontece, o general japonês Asaka Yasuhiko ordenou que todos esses prisioneiros fossem executados, e assim foram. Muitos civis também foram executados durante a tomada da cidade de Nanquim, e a justificativa era de que muitos soldados chineses, ao perceber que seriam derrotados, teriam se livrado dos seus uniformes para serem confundidos com o resto da população da cidade. A verdade é que não havia muita distinção no tratamento de civis e soldados. Para ambos, o tratamento do exército japonês era a violência explícita. No começo, a tortura, o enforcamento e o fuzilamento eram as práticas mais comuns de assassinato. Infelizmente, eu estou me referindo apenas ao cenário em que as coisas ainda não tinham piorado. Um general japonês chamado Iwane Matsui acreditava que o fuzilamento e o enforcamento não eram o suficiente. Para o general, a decapitação seria a forma preferencial de execução. Isso estimulou outros soldados a seguirem essa nova orientação, como foram os casos dos suboficiais Mukai e Noda, que chegaram a fazer uma aposta entre eles de quem conseguiria decapitar 100 cabeças mais rápido. Ao fim do primeiro dia de invasão, um deles teria decepado 106 cabeças, enquanto o outro teria atingido a marca de 105 vítimas. Pessoal, eu já quero falar mais sobre esse massacre terrível e como que a situação terminou. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre brutalidade, mulheres, abuso, guerra e memória. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, eu lancei um canal no YouTube. O canal História com Prof. Vitor Soares tem vídeo novo quase todo dia. Seja um short com uma curiosidade histórica, um episódio do História em Meia Hora, que eu publico lá também, inclusive com menos publicidade, e também tem um quadro bem legal chamado História em 10 Minutos, que sai toda sexta-feira, e é basicamente o História em Meia Hora, só que em 10 minutos, e com vídeo também, tem a minha cara lá dando aula. Se você puder me dar essa força, vai lá no canal, curte os vídeos, comenta qualquer coisa neles, porque isso impulsiona o meu trabalho para mais pessoas e me ajuda a continuar fazendo o que eu já faço, beleza? Então é isso, o link pro canal tá na descrição do episódio, mas se você quiser, você pode procurar no YouTube por História com Prof. Vitor Soares. Valeu, gente! Abre aspas. Chegaram 6 ou 7 soldados japoneses, todos armados com revólveres e facas penduradas na cintura. Eles pegaram 6 ou 7 mulheres da multidão de refugiados. Eu estava entre as capturadas. Havia também uma moça que reconheci. Seu nome era Kyaozi. Um soldado japonês me forçou a entrar em uma sala vazia. Lembro-me dele ser gordinho com barba. Uma vez que nós dois estávamos no quarto, ele usou uma faca para me forçar a tirar as calças. Eu seria morta se não o fizesse. E dessa maneira, fui estuprada. Fecha aspas. As palavras pesadas que você acabou de ouvir foram ditas por Wen Sun-shi, uma mulher chinesa que sofreu essa violência extrema dos japoneses e, mesmo assim, conseguiu sobreviver para contar a sua história. Como vimos no bloco anterior, o cenário chinês era catastrófico, em que milhares de pessoas estavam sendo mortas. Muitos civis e soldados tentaram fugir nadando pelo rio Yangtze, mas acabaram morrendo afogados. Seus corpos foram levados às margens do rio, onde eram encharcados por óleo e querosene, e depois incendiados. Isso causou uma enorme fumaça preta que tomou conta do céu da cidade por um bom tempo. Essa nuvem também se uniu ao cheiro de putrefação que os milhares de corpos já começavam a emitir.
Muitos chineses foram escravizados e obrigados a cavar valas enormes, ou também covas para eles mesmos. Os japoneses não queriam nem arrastar os corpos para esses buracos, então exigiam que os próprios chineses entrassem nessas que seriam as suas covas, e onde os seus assassinos os executavam. Em alguns casos, apenas enterravam essas pessoas ainda com vida. Nem os recém-nascidos e crianças eram poupados desses horrores. Na verdade, alguns acabaram se tornando uma forma de esporte para os soldados japoneses. As crianças também foram mortas e empilhadas para que depois fosse ateado fogo nelas. Gente, eu avisei que o episódio é pesado, de repente é melhor você parar de ouvir. Mas, continuando, também eram utilizadas formas de torturas na qual os japoneses ateavam fogo nas vítimas ainda vivas, para que os pais assistissem. Bombas também eram presas aos corpos de jovens para que servissem de bomba-relógio. Em um documentário que foi lançado em 2007 e que levou o nome de Nanquim, uma das vítimas desse massacre que conseguiu sobreviver conta que presenciou a morte de 2 integrantes de sua família. Sua mãe, que foi esfaqueada, e seu irmão, que ainda era um bebê, e foi empalado por uma baioneta e depois arremessado pela casa. Pessoal, o episódio vai ficar ainda mais pesado a partir de agora, beleza? E o motivo disso é porque tem a questão das mulheres de Nanquim. Foram elas que sofreram as maiores violências, que inclusive deram nome ao livro da escritora Iris Chang, O Estupro de Nanquim, e consequentemente ao evento histórico também. Algumas estimativas apontam que cerca de 80 mil mulheres foram estupradas dentro de suas casas ou nas bases militares montadas pelos japoneses. Muitas delas também eram mantidas como escravas sexuais dos soldados, que muitas vezes usavam práticas de tortura como a mutilação dos órgãos sexuais dessas mulheres. Também há relatos de lugares onde eram reunidas mulheres de todas as faixas etárias, incluindo crianças, onde eram praticados estupros coletivos. As grávidas tinham seus ventres esfaqueados e eram empaladas ou presas ainda vivas em uma espécie de mastro onde ficavam penduradas até a morte. Olha o que uma mulher chinesa chamada Xue Jianlin relatou sobre o seu encontro com os japoneses, abre aspas. 2 soldados japoneses me forçaram a conduzi-los para encontrar Huan Gunian, belas mulheres. Um dos soldados chutou a porta da casa. Eles foram até a cozinha e encontraram um mingau quente na panela. Um dos soldados japoneses inclinou a cabeça e murmurou um som de algo que soava em um tom questionável. Com raiva, esse soldado japonês, de repente, ergueu a sua espada e me cortou. Tentei me esquivar, mas ainda ouvindo o som do saque da espada saindo da bainha, a lâmina cortou a minha boca. Eu esqueci tudo naquela hora. Eu me virei e comecei a correr em alta velocidade. Depois de virar muitas esquinas, eu me livrei deles. Eu me escondi na floresta da montanha, nos arredores da cidade. Nesse momento, notei que os meus lábios foram cortados em 4 pedaços. 5 a 6 dentes do lado esquerdo foram triturados e o sangue escorria pela mandíbula. A dor quase me matou, mas não me atrevi a gritar ou fazer barulho. E foi assim que escapei dos japoneses. Embora eu tenha sobrevivido, as cicatrizes em minha boca marcarão para sempre os crimes cometidos pelos invasores. Fecha aspas. Muitos dos relatos, fotos e documentos que ajudam a contar a história do massacre de Nanquim, ou do estupro de Nanquim, foram registrados por estrangeiros que viviam na cidade antes do ataque. Ao verem o avanço japonês em direção à cidade, eles criaram a Zona de Segurança de Nanquim, uma tentativa de estabelecer uma zona neutra, onde as pessoas que se encontravam refugiadas não poderiam ser atacadas. Isso tudo foi estabelecido após o Comitê Internacional de Segurança de Nanquim atuar, onde o alemão John Haber foi eleito presidente e criou então essa área segura para os civis. Algo curioso a respeito disso era que o John não era uma pessoa qualquer, ele era o líder do partido nazista em Nanquim. Inclusive, ele utilizava em sua vestimenta a suástica, um dos principais símbolos de identificação nazista. E vale lembrar que o Japão e a Alemanha de Hitler tinham um ótimo relacionamento, virando até aliados algum tempo depois. E isso foi um importante fator para que essa zona fosse mais ou menos respeitada pelos japoneses. É verdade que aconteceram várias tentativas de cancelar esse acordo, e os soldados japoneses constantemente invadiam, raptavam e ameaçavam os chineses que viviam ali. E não eram poucos chineses vivendo na zona segura.
Algo que eu não mencionei é que essa área chegou a ter 6,5 km² de extensão e continha hospitais e até universidades da região. Mas no final, apesar das pressões e invasões, a zona de fato serviu de refúgio para uma grande quantidade de pessoas sobreviverem ao ataque e conseguirem fugir para lá. As barbaridades cometidas pelos japoneses em Nanquim também foram relatadas por estrangeiros que viviam no local, como o próprio John Rabe, que inclusive era um executivo da empresa Siemens, e ele registrou o seguinte no seu diário, abre aspas: "Eu tô totalmente desconcertado com a conduta dos japoneses. Por um lado, querem ser reconhecidos e tratados como uma grande potência semelhante às potências europeias. Por outro, demonstram uma crueza, brutalidade e bestialidade comparável apenas às hordas de Gengis Khan. Não se consegue respirar devido à repugnância ao se deparar com os corpos de mulheres com varas de bambu enfiadas em suas vaginas. Até as mulheres com mais de 70 anos estão sendo constantemente estupradas." Fecha aspas. O massacre de Nanquim só teve fim em 1938, depois da China perder 1/3 da sua população nessa região e boa parte da infraestrutura da cidade. Mesmo com essa vitória, que foi reconhecida pelo governo chinês, o Japão não parou. Impulsionados pelas várias vitórias e pela mentalidade agressiva e expansionista, eles continuaram atacando os seus vizinhos. Algumas estimativas indicam que o massacre de Nanquim pode ter chegado a 300 mil mortes em um intervalo de tempo de algumas semanas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, onde foram julgados os possíveis crimes cometidos pelos países participantes da guerra. O principal alvo dos julgamentos foi, obviamente, o Japão. Os líderes eram julgados por 3 tipos de crime: contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O veredito foi dado em 1948 e, com a exceção de 3 militares de alta patente, todos os réus foram declarados culpados de guerra de agressão na China. Outros tantos foram condenados por diferentes crimes. A família imperial, por outro lado, não foi nem processada. Isso se deu graças a um acordo que fizeram com os aliados antes que garantisse essa anistia. A China também criou tribunais por sua conta, onde se julgavam japoneses presos durante a Segunda Guerra. Como resultado, 504 foram condenados, sendo 149 deles executados. O que aconteceu em Nanquim até hoje dificulta as relações entre a China e o Japão. Ainda no século XXI, os chineses são revoltados com as atitudes do Japão, como exemplifica a pesquisadora Alana Camossa Gonçalves de Oliveira, abre aspas. O massacre e o estupro de Nanquim causam discórdia entre a China e o Japão em pleno século XXI. Posto que alguns historiadores japoneses insistem que as estimativas de mortes são menores do que difundido pelos chineses. Com isso, os livros de história no Japão são constantemente criticados pelas autoridades chinesas que insistem em afirmar que o arquipélago nipônico relativiza ou nega o passado de atrocidades. Fecha aspas. O historiador Anthony Beevor nos ajuda a entender melhor essa questão dos números, ao apresentar o seguinte cenário, abre aspas. Os relatos sobre as baixas civis variam muito. Algumas fontes chinesas falam em 300 mil, mas a cifra mais provável está perto de 200 mil. Em uma série de mentiras ineptas, as autoridades militares japonesas afirmaram ter matado apenas soldados chineses em roupas civis e que a conta dos mortos seria pouco mais de 1000. As cenas do massacre eram infernais, com cadáveres apodrecendo por toda parte nas ruas, muitos deles destroçados por cachorros ferozes. Todos os lagos, arroios e rios estavam poluídos por cadáveres em decomposição. Fecha aspas. Apesar de diversos relatos, documentos e fotos que podem ser encontradas até na internet sobre o massacre de Nanquim, existem pessoas e grupos que negam que isso tenha de fato acontecido. Atualmente, essa narrativa é defendida principalmente por historiadores ultranacionalistas, assim como políticos de extrema-direita do Japão. Inclusive, eu quero falar mais sobre essa questão para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse episódio sobre o negacionismo do massacre de Nanquim e os outros mais de 170 episódios que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora ou clicar no link da descrição do episódio, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé.
Mas enfim, gente, apesar dos esforços de alguns japoneses que ainda vivem com base na mentalidade imperialista da restauração Meiji e tentam minimizar ou até omitir informações, o que aconteceu em Nanquim deve continuar sendo estudado e ensinado. A ideia não é gerar nenhum tipo de antipatia por qualquer país, mas apenas fazer justiça e, claro, garantir que algo tão cruel não chegue perto de acontecer novamente. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama História da China, o segundo se chama História do Japão, e o terceiro se chama Revolução Meiji. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do massacre de Nanquim, estamos pensando em um dos episódios mais violentos do século XX. Por quase 6 semanas, soldados japoneses cometeram atrocidades sistematicamente contra civis e militares chineses. Milhares de pessoas foram mortas e outras milhares morreram por conta das doenças e outros traumas, embora o número exato de vítimas seja debatido. Os civis foram executados em massa, muitas vezes de maneira brutal, enquanto os prisioneiros de guerra foram assassinados sob declarações de represália ou por competições entre os soldados. Além disso, mulheres, incluindo crianças e idosos, foram vítimas de estupros em larga escala, muitas vezes seguidos de tortura e assassinato. Casas foram saqueadas, templos destruídos e a cidade foi reduzida ao caos. As atrocidades chocaram a opinião pública internacional, mas as potências ocidentais, envolvidas em suas próprias crises, pouco fizeram para intervir. Após a Segunda Guerra Mundial, o massacre foi investigado no Tribunal de Tóquio, onde alguns líderes japoneses, como o general Matsui Iwane, foram julgados e condenados por crimes de guerra. Apesar de muitos japoneses negarem ou minimizarem que o massacre de Nanquim tenha de fato ocorrido. Na verdade, negar massacres e genocídios é um comportamento muito comum de governos e políticos revisionistas, como acontece inclusive na própria Alemanha, onde nega-se a veracidade do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!